três loucados, três loucadas, três loucadinhos, três loucadinhas. Hoje é dia de responder as perguntas que vocês deixaram na página do Facebook do nosso canal. E a primeira vem do Thomas Blues. E essa a gente vai mandar pro PVC, hein? PVC aí do Rio de Janeiro irá responder como é que o Palmeiras conseguiu 2 campeonatos brasileiros em 1967, hein? Bom, por causa da unificação dos títulos que a CBF fez 6 anos atrás e definiu que os títulos de Taça Brasil e Robertão também valiam como brasileiro. Como é que acontecia? No primeiro semestre tinha o Robertão. Em 67, o Palmeiras ganhou o Robertão contra o Grêmio em junho. E em seguida começava a Taça Brasil. Em dezembro, o Palmeiras ganhou do Náutico a final da Taça Brasil. Eram 2 torneios diferentes e muito importantes. O Robertão era o irmão mais velho do Brasileirão, a Taça Brasil era a irmã mais velha da Copa do Brasil. E poderia ter sido definido assim, na hora de definir, redefinir, recontar a história, como a CBF fez. Só que ela preferiu definir tudo, Taça Brasil e Robertão, como brasileiro, irmãos mais velhos do Brasileirão. E unificou tudo. Então o Palmeiras passou a ter 2 títulos brasileiros no mesmo ano. Ficou convincente para você? Para muita gente não ficou. Mas é assim que está contada a história do futebol brasileiro, hoje em dia. Valeu? E tem uma pergunta pra você também, Celso. Estou vendo que você veio vestido a caráter. Eu já sabia. Era uma pergunta sobre o Vasco. É isso. Rômulo Miato pergunta: sou vascaíno e gostaria de saber sobre os títulos mundiais do Vasco em 53 e 57. Ele quer saber se é verdade ou isso não passa de história, Celso. Olha, Rômulo, nem bem uma coisa, nem bem outra. Para responder a sua pergunta, eu vou recorrer a estes tomos. São livros que pertenciam a um dentista de Uberaba, vascaíno, chamado Welfare Viana. O seu Welfare, ele passou a vida inteira anotando coisas sobre a história do Vasco da Gama. E a gente tem aqui todos os registros desses campeonatos a que você se refere. Então vamos por partes. Esse campeonato de 1953 é o octogonal Rivadavia Correia Meyer. O que era isso? Copa Rio de 51, campeão Palmeiras. Copa Rio de 52, campeão o Fluminense. Quando acaba a Copa Rio, em substituição a ela, entra esse octogonal internacional Rivadavia Correia Meyer. Esse é um dos títulos que o Rômulo se refere como sendo um mundial do Vasco. Será? Se o Palmeiras conseguir a oficialização da Copa Rio de 51, o Fluminense é de 52, o Vasco, por extensão, também pode brigar por esse título. Aqui os jogos desse octogonal, tinha um grupo no Rio e um grupo em São Paulo. Nos jogos do Rio, o Vasco empatou por 3-3 com o Hibernian, da Escócia, com esse time que está aqui na foto. Depois o Vasco faz 2-1 no Fluminense, 2-1 no Botafogo, passa para as semifinais. Ganha do Corinthians de 4-2 e de 3-1, ambos os jogos no Maracanã, e a decisão foi contra o São Paulo. No Pacaembu, em São Paulo, 1-0 para o Vasco, gol do Djair aos 32 do segundo. No segundo jogo, no Maracanã, num sábado, 4 de julho de 53, Vasco 2, São Paulo 1, com esse time do Vasco. Conclusão, Vasco da Gama, campeão do octogonal. O outro título ao qual o Rômulo se refere é o Torneio de Paris, um quadrangular. O Vasco estava jogando no exterior e são só 2 partidas. No dia 12 de junho de 57, o Vasco ganha do Racing Clube de Paris por 3-1. Classifica-se para a final contra o Real Madrid. Um baita Real Madrid, era o Real Madrid do Di Stéfano, do Copá. E o Vasco goleia não porque o jogo acabou 4-3, mas faz 4 gols do Real Madrid, 4-3, e é campeão desse quadrangular, desse torneio de Paris. Então, na verdade, esses 2 títulos a que você se refere são 2 títulos internacionais. O octogonal Rivadavia Correia Meyer e o torneio de Paris, com peso importante, mas nenhum deles é reconhecido como campeonato mundial. Muito bem, tem uma do Thales Ribeiro, eu vou responder aqui, mas com a sua ajuda. Responda. O Thales Ribeiro, ele pergunta por que algumas seleções, e ele cita Itália, Holanda, Alemanha e Japão, têm uniformes que não combinam com as cores das bandeiras. Aí estava olhando aqui, olha, a revista Aventuras na História, em junho de 2006, né?
há 10 anos, tem uma reportagem assinada pelo Mário Araújo, que entrevistou um certo Celso Unzelt, Era eu. pesquisador Que do ano? tema 2006, há 10 Era anos. meu pai. Eu não mexia com isso nessa época. E o Celso explica aqui, por exemplo, as camisetas das seleções da Itália e da Holanda fazem referências às casas reais dos países. Né? Por exemplo, o azul da Itália era a cor oficial da Casa de Savoia, que governou a região de 1861 a 1946, quando a Itália se tornou uma república. E a laranja da Holanda, da dinastia de Orange. Isso. Que começou por volta de 1544 e persiste até os dias de hoje, né? A Holanda é uma monarquia parlamentarista. Aí a gente vem para o Japão. O Japão usa o azul como a cor da federação local. Mas tem um quê também de superstição aí. Porque em 1936, quando a seleção do Japão faz sua primeira partida oficial, que foi na Olimpíada de Berlim, ela usa um uniforme azul, era um azul clarinho com a bandeira do Japão. E eles ganharam da Suécia, aí virou que era, olha, da sorte. Então a seleção japonesa continuou adotando o azul. E por último, tem a segunda camisa da seleção da Alemanha, né? O Thales falou, é verde. Por que o verde? Tem uma lenda dessas da internet que dizia o seguinte, depois da Segunda Guerra Mundial, ninguém queria jogar futebol contra os alemães, né? Então todo mundo se negava, aquela vergonha do Holocausto, ninguém queria jogar contra a Alemanha. E a primeira equipe a jogar teria sido a Irlanda, que jogou de verde. Em homenagem a isso, a Alemanha adotou o verde no uniforme número 2. Mas isso não é verdade, como faz? Não é verídico. Não é fato. Não é fato, é uma grande mentira. Isso não existe. É uma grande mentira. Padre Quededo. Padre Quededo. Não existe. Porque o primeiro jogo da Alemanha depois da Segunda Guerra, em 1950, foi contra a Suíça. Essa história Não tem nada de não verde. tem nada de verde. O verde, na verdade, é uma das cores da Federação Alemã de Futebol. A Deutsche Fußballbund. E aí, por isso, né, que o segundo uniforme tem a cor verde, certo? Então, só pra gente comparar com as bandeiras. A Holanda tem camisa laranja e bandeira azul, branca e vermelha. Isso. O Japão, branco e vermelho, e usa azul. E a Itália, camisa azul para uma bandeira tricolore, verde, branca e vermelha. E é isso. E a Alemanha é o amarelo, o preto e o vermelho. Isso. Não tem verde E nenhum. a segunda camisa verde. Agora, Celso, agora eu tenho uma dúvida para você. Diga. Que eu tava pesquisando, né, para fazer aquela brincadeira do quem torce para quem. E aí eu procurei lá o Itabaiana de Sergipe. Aí vem, quem torce para o Itabaiana de Sergipe é ceboleiro. Ceboleiro. Né? Ceboleiro? Mas de onde vem ceboleiro? Porque a cebola é a grande produção do município de Itabaiana. Agora, era pejorativo. Como muitos apelidos, o porco do Palmeiras, o urubu do Flamengo, que as torcidas demoraram, mas acabaram aceitando e incorporando. O mesmo caso, ceboleiro era o habitante da cidade de Itabaiana. E tanto foi assimilado que a mascote do Itabaiana, da Associação Olímpica de Itabaiana, o Tremendão, é uma espécie de super-herói com cabeça de cebola. Olha, essa a gente tem a imagem aqui, ó. E o Tremendão tá no hino. Somos Itabaiana, cidade celeiro, que vibra no esporte com o céu tremendão. Pô, mas o celeiro combinava com o ceboleiro, Celeiro não com daria para cebola. ter feito a rima. Vai explodir. Você tem mais uma chance, só. Ah, coitadinho. Agora joga pra mim, né? Então você pode mandar suas perguntas também, entre no nosso Facebook, né, e vá mandando as perguntas, a gente vai separando e respondendo aqui sempre no nosso programa, hein?